E aí, galera, beleza? Aqui é o Luiz, aqui é a Juliana junto comigo. Aqui é o Luiz, aqui é a Juliana. Aqui e aqui. Aqui e ali é a Juliana. Oi, gente. Nós somos terapeutas integrativos, estamos aqui no podcast da Oficina Emocional para desmistificar e popularizar terapias integrativas. É isso aí, amor. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. E ela está glamurosa, rosinha hoje. Né? E o papo hoje é o que, amor? O que é que a gente planejou para hoje? Hoje nós vamos falar sobre as leis sistêmicas, porque no último vídeo nós falamos sobre compreensão sistêmica, falamos que as coisas que acontecem na nossa vida têm a ver com o nosso sistema de origem, com a nossa família, com a história que a gente vive, né? E aí o pessoal ficou doido, né? O pessoal falou, mas como assim? O que acontece? Eu preciso saber dessas leis. Então, hoje nós vamos falar dessas leis para as pessoas. Pois é, e essas leis aí, só para recapitular um pouquinho, né? Aliás, antes de recapitular, a gente estava sério demais até agora, nós estamos de cenário novo aqui, para quem não viu, abre a câmera aí, Marquinhos, por favor, para a galera ver aí. Agora tem mesa, nós temos aqui as louças especiais da minha esposa, aqui ó, para mostrar para você aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa, negócio top, chique mesmo. Gente, o marido de vocês também é assim, ele fala, pra que você compra tanto copo, tanta coisa? Nós temos aqui amor. a mesa que o Maico fez pra gente. Maiquinho que fez, Maico valeu. manda bem demais. Ficou linda, então, gente, a nossa mesa. Cara, ficou top. Então, pra quem quiser móveis aí, ó, só mandar o WhatsApp aqui. Merchan? Que inclusive quem atende aqui é a esposa dele. Pode mandar no WhatsApp da Inova, tá? Ai, meu Deus do céu. É oficina emocional, amor. Oficina emocional, pra quem não sabe, né? As pessoas nem sabem que é Inova. Pois é, a empresa, o CNPJ lá que a gente usa, chama Inova. A nossa clínica era Inova Terapias, né? É Inova Terapias. E Oficina Emocional. É um nome de um projeto que vai abranger todos os outros projetos, né? Que vocês podem ver aqui na tela, né? Que é o Eu Sei Cuidar de Mim, que é um treinamento para você saber lidar consigo mesmo, cuidar do seu físico de forma natural, cuidar das suas emoções com terapias integrativas e cuidar dos relacionamentos lá no pilar sistêmico. Tem também a compreensão sistêmica, né, que é o foco que a gente dá aqui na parte sistêmica, ou seja, nos relacionamentos, principalmente os familiares, e Eu Sei Cuidar de Mim aí, que vocês já conhecem, e tem também o Achei Terapia, que é o portal onde você vai encontrar terapeutas integrativos, complementares ou holísticos em qualquer lugar do Brasil. Beleza? Então esses são os projetos da Oficina Emocional. A gente precisa fazer, né, um podcast falando sobre o que é Oficina Emocional certinho, pessoal. Sim, porque é muita coisa, né? É. São projetos bem abrangentes. A gente faz um contando. Sim, uma hora a gente faz. Mas o que pegou foi o seguinte, que no último podcast a gente falou do que é compreensão sistêmica. E a gente tava sério demais, tava amarrado demais, por causa do cenário, porque não dava para fazer gestos aqui, ó, não dava para fazer isso aqui, ó. Agora tem mesa, agora a gente consegue fazer os gestos, consegue ficar mais livre, a gente já começou sorridente, olha que beleza, ficou maravilhoso, né? Top. E hoje a gente vai falar dessas leis sistêmicas, né? Então, para quem chegou agora, nós estamos falando de compreensão sistêmica. É a saúde dos relacionamentos, principalmente os familiares, né? Então, traduzindo isso, é gente que tem problemas familiares do tipo esposa que se comporta como mãe do marido. Isso é muito comum, né? Filho que se comporta como marido da mãe. Marido que se comporta como filho da esposa, né? Que é o contrário. Ou vice-versa também, né? Marido que se comporta como pai da esposa e não como marido. Exatamente. Filhos que se comportam como pai dos pais.
Sogra que se comporta como mulher Eita, do filho. meu Deus do céu. Galera, comenta aí. Comenta aí embaixo aí se você já passou ou conhece alguém que passou por esse tipo de problema que a gente comentou aqui agora. Porque das pessoas que a gente conhece, só o vizinho. Tem uns vizinhos aí que tem esses problemas, né, amor? Lá em casa nós nunca viu, não. Nunca viu, não. Não. Na minha família não tem. Eu nunca fui também, né? Não. Eu também nunca fui. Não, na nossa família a gente nunca viu. A gente só estuda, né? Vê nos, sim, livro, né? Ilustrações, né? Ilustrações. Ilustrações. Não vi. Então, se você comenta aí embaixo, gente, isso é comum ou não? Você já passou por isso? Já viu isso ou não? Você acha que isso tem impacto nos nossos relacionamentos? Ou melhor, você acha que esses tipos de relacionamentos doentios têm impacto no nosso emocional? Sim ou não? Comenta aí o caso. Comenta aí como que é o caso que você já viu. Porque a gente aqui vai falar das leis e vai falar de alguns casos também, né? Uhum. Os nomes vão ser trocados. Né? Não dá, mas a gente vai falar. Uhum. Então, o que são leis sistêmicas? É a base da compreensão sistêmica, que é a terapia cujo nome a minha excelentíssima esposa cunhou, deu esse nome, né? Para a gente poder trabalhar dando uma compreensão, né? Para que as pessoas compreendam os sistemas de relacionamento humano, principalmente os familiares, né? Então, isso é baseado em algumas leis. Então, sim. para começar, vamos falar o que é uma lei, né? Uhum. Uma lei, então, não é um conselho, não é um pedido, não é um princípio. Não, lei é o seguinte, tem que cumprir. Lei é lei. Lei é lei. A lei é clara. Uhum. E a gente precisa grifar aqui, né, que é uma lei natural. Não é uma lei feita no Congresso, né, que dá para... Porque tem gente que fala assim, mas toda lei tem a sua exceção. Não é o caso aqui. A gente não está falando de uma lei feita, né, por homens no Congresso, né? A gente está falando de leis naturais. Como, por exemplo, a gente sempre usa esse exemplo, a lei da gravidade, né? A lei da gravidade, ela atua o tempo todo. Alguém já viu a lei da gravidade dar uma afaiadinha? Né? De repente, todo mundo saiu voando e voltou, porque a lei da gravidade deu uma engasgada. Não acontece, né? A lei da gravidade, ela tá atuando 100% do tempo, o tempo todo, independente do que a gente faça, pense, ache, né? Você pode gostar, não gostar, saber, não saber, conhecer, não conhecer. Ela tá atuando, certo? Mas eu vou fazer uma pergunta que certamente quem está assistindo a gente pode estar pensando. Certamente não, pode estar pensando, né? Você está falando de lei natural. Uhum. Lei natural, até onde a gente aprendeu na escola, pelo menos, ela tem a ver com o mundo físico. Uhum. Por exemplo, a lei da gravidade, né? Mas nós estamos falando de relacionamentos, estamos falando de família. Uhum. Né? Mas como assim? Existem leis que são naturais para questões emocionais ou relacionais, questões de relacionamento? Como que é isso? Sim. Do mesmo jeito que a lei da gravidade, a gente não enxerga ela. A gente observa a sua atuação, né? Então a gente sabe que ela existe porque nós estamos vendo aqui que nada está saindo voando, né? Então a gente vê a lei da gravidade atuando por conta disso, por causa dos seus efeitos. A gente não vê a lei da gravidade, a gente vê os efeitos dela. Do mesmo jeito, essas leis que regem os nossos relacionamentos, elas atuam. Então, como que eu posso ver essa lei? Observando os relacionamentos. Observando como as coisas acontecem, como a vida acontece desde que o mundo é mundo. Quando a gente começa a falar das leis e começa a observar a história e como que as coisas acontecem na própria natureza,
a gente vê que, assim como a lei da gravidade, a gente consegue observar essas leis, então, atuando nos nossos relacionamentos. Pois é. Para dar exemplos de leis naturais, né, dos relacionamentos, que ainda não as 3 leis principais, né, que foram observadas lá pelo Bert Hellinger. Tem a lei da reciprocidade, que você recebeu alguma coisa de graça, você se sente tentado a retribuir, né? Natural. Tem a lei do plantio, quem planta, colhe, né? Então são coisas que acontecem naturalmente. Você aí que está assistindo a gente, você concorda com essas 2 leis, por exemplo? Tem muitas leis, né? De muitas culturas, né? Tem as leis herméticas lá, não vou entrar nesse assunto, mas é louca, lá do Egito Antigo, doideira, que deram princípio à observação dessas dinâmicas entre seres humanos e que são naturais, né? Por exemplo, essa daí da troca, você já se sentiu compelido, com vontade de retribuir algo que alguém fez para você? Natural, né? Então é por aí, tá? São leis dos relacionamentos, né? Então tá, sabemos o que é lei, sabemos que são naturais. A gente chama de leis da vida, né? Isso. Mas e aí? Que leis são essas aí? Bom, então o Bert foi a pessoa que observou essas leis e que deu esses nomes, né? Que nós vamos usar aqui para elas. Então, assim como Newton observou a lei da gravidade e deu esse nome, né, para ela, o Bert observou as 3 leis que ele chamou de as 3 leis do amor ou as 3 leis da vida, que são a lei da ordem, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. E depois o nosso professor, Dr. Fernando de Freitas, que é meu conterrâneo lá do Ribeirão Preto, ele observou uma 4ª lei, que é a lei... Agora foi muito Ribeirão Preto. Ele observou... Observou, né, a raiz. A lei do tempo e do espaço. Então nós vamos falar o que é, né, como que a gente observa essas leis na nossa vida. Galera, vou falar para vocês aí que estão ouvindo a gente. Pense em umas leis que são simples. Simples. Aliás, preciso fazer esse parênteses aqui, uma paradinha, para falar do jeito que a gente trabalha, tá? Então nós citamos aqui, por exemplo, Bert Hellinger, que foi o criador das constelações familiares lá. Quer dizer que a gente faz 100% o que ele diz? Não. Não. A gente tem o nosso jeito de trabalhar, do jeito que a gente acredita, né? Tem muita coisa baseada lá nele, mas tem muita coisa que a gente também não usa, tá? Então a gente usa muito do bom senso. Então você que vai ver aí as leis agora, você vai notar que é tudo no real, tá? É sem viagem. A gente odeia viajar, que viagem, né? De nossa, você tem que acreditar. Não, não é nada disso, tá? Fica de boa. E vai fazer, tenho certeza, quer dizer, quero muito ter certeza que vai fazer sentido para você, tá? Porque tudo que a gente estuda dentro desse mundo de terapias, né, meu bem, a gente coloca em prática. A gente pega aquilo do jeito que veio no livro, no curso, do jeito que a gente aprendeu, e a gente coloca em prática para ver como é que aquilo é. Porque às vezes tem umas coisas que a gente escuta, que a gente aprende, que a gente fala, mas tá tão longe isso da minha vida real, né? Então, o que a gente gosta muito, e vocês vão perceber aqui nos nossos vídeos, é de trazer para o realzão. É como que isso tá na minha vida aqui agora. Como é que eu vejo que isso está acontecendo? Como é que eu observo essa lei atuando na minha vida, né? Então, para quem está assistindo aí, então não espere misticismo que não vai ter, não espere mistérios que não vai ter, não espere que vai ter que acreditar, senão não funciona, não é isso, né? Você vai ver que é um negócio lógico e racional. Né? Inclusive, uma coisa que eu gosto muito de falar, né, nos nossos treinamentos de sistêmica para os nossos alunos a gente não está aqui para convencer ninguém.
A gente não tá aqui pra falar um negócio pra vocês, não, eu vou te convencer, eu vou te fazer uma explicação aqui, que eu vou te convencer que o trem é assim que funciona. Não. Pelo contrário. Tudo que vocês ouvirem de nós aqui, vai lá na tua vida e observa. Coloca em prática e vê se funciona. Se não funcionar, você me conta. Né? Porque tem muito livro escrito, tem muita coisa baseada nisso que a gente está falando aqui. A gente tem muita gente para avisar. Se você descobrir que não é assim que funciona, você vai ter feito um feito, né? Vai ter feito um feito. E só para finalizar, né, a sessão das explicações, o lance é que a gente, com essas terapias, isso aqui não é diferente de muitas terapias, né? Não é uma teoria louca de um cara que ele imaginou, que ele deduziu, não. Isso é observação da natureza, né? Incluindo o reino animal. Que a gente vê alguns dos funcionamentos das famílias de animais que são parecidos com a nossa parte animal, né? A gente vê histórias de nossos antepassados que viveram amores loucos, viveram aventuras, viveram um monte de coisa, e em tudo isso existe um padrão natural para o relacionamento e para a procriação. Uhum. Né? Então é por aí, é uma observação da natureza. Se você não concordar, tudo bem. Se você concordar, tudo bem também, tamo junto. Uhum. É isso aí. Bom, eu acho que eu gostaria de fazer mais um adendo antes de começar. Porque a gente começa a falar das leis e a gente fala muito das coisas erradas, né? Das coisas que saem fora das leis acontecendo na nossa vida. Mas a gente precisa lembrar que por conta dessas leis, nós chegamos até aqui. Essas leis garantem a perpetuação da espécie, por exemplo. Essas leis garantem que o ser humano vai continuar vivendo em família, em sociedade. Essas leis garantem que os relacionamentos vão dar certo. Que os relacionamentos, aconteça o que acontecer, eles vão continuar. A vida vai continuar. Então, essas leis, elas existem para garantir que a vida continue. Que a vida tenha o direito de existir e continuar, né? Então, eu gosto muito de ressaltar isso, porque senão fica parecendo que, nossa, eu fiz tudo errado, então minha família tá toda errada, então aqui em casa tá tudo fora das leis. E não. Na verdade, você vai observar que os problemas que você tem na sua casa são por conta da desordem com essas leis. Mas que a sua família deu muito certo, porque senão você nem tinha uma família, né? Senão você nem estava aqui. Então, eu gostaria de ressaltar isso primeiro. Que essas leis garantiram que a sua vida pudesse estar aqui hoje, né? Que as coisas deram certo, apesar de todos os contratempos, apesar de muitas coisas que a sua família, né? Que essa história, que aconteceu nessa história, essas leis garantiram que o amor sobrevivesse e que a vida fosse passada para frente e chegasse até nós, né? Isso aí. Mas até agora, esse papo tá meio mais ou menos, né? Agora vai começar a clarear para quem tá ouvindo aí, né? Sim. E é esquisito pra gente, porque eu tô aqui falando com a minha esposa, a gente trabalha com isso há muitos anos, né? E é como se eu estivesse explicando isso para ela agora, mas esse papo aí é para você que tá ouvindo a gente, tá? Então a gente tá explicando para você como que funcionam as leis sistêmicas. E se você ficar com a gente aí nesse vídeo, você talvez vai entender por que a sua vida tá travada, se esse for o seu caso. Gente, é tanto problema que a gente não se dá conta que tem uma raiz no sistema familiar, que tá meio torto lá. Ou, às vezes, a gente acha que todos os problemas são de lá, mas também não são, né? Vamos lá, né? E a gente não relaciona, né, as coisas que acontecem na nossa vida. Bom, enfim, vamos falar das leis que as coisas vão começar a fazer sentido. Isso. Então vamos passo a passo. Qual é a primeira lei? A primeira lei que eu gosto de falar é sobre a lei da ordem.
A lei da ordem, ela nos mostra e ela garante que as coisas aconteçam em uma determinada ordem. Então, dentro dos nossos relacionamentos, a gente tem vários tipos de ordem, né? Existe a ordem hierárquica, por exemplo, existe aqueles que são maiores e aqueles que são menores. Numa relação de pais e filhos, por exemplo, a gente vê que tem essa ordem, né? Os pais são os adultos e os filhos são as crianças. Não, mas peraí. Hum, Isso aí é óbvio demais. exatamente. Mas eu falei justamente pra gente brincar, né? Exatamente. Porque é óbvio, Uhum. mas as pessoas Não. não se comportam assim. Não se comportam. Porque, por exemplo, só nesse primeiro exemplo que eu dei aqui, vamos parar aqui, a gente já vê que hoje as crianças estão mandando na casa. Hoje, a vida de uma família hoje gira em torno das vontades e das necessidades das crianças. Ou isso quando os pais não colocam a sua vida à mercê da vontade dos filhos ou da ação dos filhos por vontade própria. Sim. Tipo assim, eu dependo do meu filho, eu dependo da minha filha e eu faço isso, me coloco nessa posição como pai, como mãe, de uma forma doentia. Pense num BO. Exatamente. Então, a gente vê, por exemplo, mães que, ai, filho, o que você quer comer? Ai, o que vamos fazer no final de semana? Ai, como que vamos deixando na mão da criança a decisão das coisas da família, né? Então, isso é uma coisa que é muito óbvia, que os adultos são adultos e as crianças são crianças, mas que a gente vê em muitas famílias isso totalmente distorcido, né? Então vamos lá, já que a gente está fazendo isso para quem está ouvindo, diga aí para nós, você passa por isso? Você conhece alguém que passa por isso? Você tem algum vizinho? Algum vizinho, algum amigo? Que é só na casa dos vizinhos, né, que acontece. E falando, a gente está falando de crianças, por enquanto demos exemplo de crianças, né? Mas você, como filho adulto, você se comporta como pai dos seus pais? Isso é fora de ordem, né? E isso está infringindo a primeira lei sistêmica, que é a lei da ordem. E quando essa lei é infringida, quem infringe essa lei vai sofrer consequências na sua vida. Sim. Que tipos de consequências? Pois é. Vamos lá. Por exemplo, né? Imagina para essa criança que a criança tomou então as decisões. Porque os pais, ai, que bonitinho, ai, meu filho é tão inteligente, ai, ele é criança, eu quero fazer. E assim, eu gostaria de ressaltar aqui que isso tudo é feito por amor, né? Os pais, quando eles dão essa responsabilidade para os seus filhos, eles estão fazendo por amor. E talvez sem saber do quanto isso é sério, né? E aí a criança tomou decisão que ela quer comer McDonald's, claro, né? Ela quer comer fast food, ela quer comer pizza, ela quer, né? E enfim, ela quer ver desenho, ela quer fazer coisas de criança. Criança não sabe o que tem que tomar de decisão, o que é certo ou não perante a vida, o que vai sofrer consequências no futuro. A criança não sabe disso. Só que essas consequências vão vir. Essas consequências vão vir. E aí, o que a gente vê acontecer depois? Que aí chega essa família pra gente pra terapia. Os pais se sentindo culpados, porque eu não consegui dar uma boa educação para os meus filhos. Ou eu não consegui, eu fiz tudo com tanto amor e carinho, eu fiz tudo eu fiz tudo diferente que os meus pais fizeram comigo. Porque os meus pais eram muito bravos comigo, os meus pais não escutavam a gente como criança, os meus pais, né, fizeram tudo errado comigo, então eu quis fazer da melhor maneira possível com os meus filhos. E o resultado é catastrófico. Então, mais uma aí pra galera. Se você é pai e mãe, se sente culpado pela criação do filho, pelas consequências delas, né?
Dá uma olhada, fica nesse papo aí e vê aí. Ouve aí. E aí, as crianças também crescem e se tornam adolescentes revoltados. Porque são adolescentes que não têm ordem, são adolescentes que não conseguem lutar contra suas próprias mazelas, né, contra seus próprios problemas, porque sempre fez tudo do jeito que não teve orientação na vida, não teve, né? E aí você vê que a família, ela se desestrutura. Então essas são as consequências, né? Algumas das consequências que a gente falou do primeiro exemplo, da primeira lei, do primeiro... Mas vamos falar de mais exemplos práticos aqui dessa lei para a galera se ligar mesmo. Né? Uhum. Eu acho que... Um exemplo que eu gostaria de citar é mercado de trabalho, por exemplo. A pessoa vai para o mercado de trabalho, ela tem que seguir uma certa ordem no trabalho, né? Sim. Então, começa para a pessoa ingressar no mercado de trabalho. Ela tem que ir lá e fazer uma carteira profissional, tem que fazer um curso profissionalizante, uma faculdade, alguma coisa que a habilite numa profissão, né? Tem que procurar um emprego ou ela tem que empreender, tem que seguir uma ordem. A pessoa não está afim de seguir ordem. Aí chega no emprego, se conseguir, tem horário para entrar, a pessoa não chega no horário. Tem uma ordem no trabalho, olha, primeiro essa tarefa, depois essa outra tarefa, depois a pessoa não consegue seguir a ordem. Né? E tudo isso vem de uma vida desordenada. Lá na família de origem. Principalmente na primeira infância, que é do 0 aos 7 anos. Né? Sim. Bom, então, qual é a ordem natural de uma família? Né? A ordem é que os avós são mais velhos do que os pais e os pais são mais velhos do que as crianças, né? Juliana, mas isso não é óbvio? É óbvio, gente. Só que o que não é óbvio é que junto com essa ordem é distribuído para cada um as suas responsabilidades, os seus papéis, o que se espera daquela pessoa, os deveres que essa pessoa tem perante aquele sistema. Então, os avós, como mais velhos dentro de uma família, eles têm um lugar, eles têm uma responsabilidade, eles têm um peso naquela família. Os pais, os filhos, cada um tem o seu lugar, então, e cada lugar desse tem o seu papel. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma empresa, que eu acho que fica mais fácil da gente elucidar. Então, você entrou numa empresa, tem o presidente, tem o dono da empresa, que é o presidente, tem os gerentes e tem os funcionários, ok? Então, vamos substituir aqui que o dono lá da empresa são os avós, os gerentes são os pais e os funcionários são as crianças. Mas vamos lá na empresa. Imagina que o funcionário, ele chegou na empresa e aí ele fala assim, o que eu preciso fazer? Ele precisa de orientação. O funcionário, ele vai seguir regras, ele vai seguir uma ordem, ele vai seguir por quê? Porque espera-se que o dono da empresa saiba o que ele está fazendo. Até porque o funcionário, nesse caso, ele não está ocupando um cargo de intelectual, de trabalho intelectual, né? Ele é mão de obra. Sim. Ele não está ali para decidir. Ele está ali, né, num cargo de menor responsabilidade. Então, o que se espera do presidente? O que se espera do dono, dos diretores dessa empresa? Que eles saibam para onde que eles estão indo, que eles estejam conduzindo essa empresa para que essa empresa continue viva, para que essa empresa perdure, para que essa empresa dure para a eternidade, né? Vamos dizer assim, para que essa empresa tenha saúde e que ela possa continuar sustentando seus funcionários, contratando pessoas, rendendo, né, para a sociedade, rendendo lucro, entregando para a sociedade aquilo que ela se propõe. E os gerentes? Os gerentes estão ali para garantir que aquilo que os patrões, né, que os presidentes alicerçaram, aquilo que eles
planejaram, aquilo que eles construíram, os gerentes estão ali, então, para fazer aquilo acontecer. Para falar, não, o negócio aqui vai funcionar, porque nós entendemos, né, qual que é o barato aqui do negócio e vamos fazer o negócio funcionar. E os funcionários? Os funcionários estão ali para obedecer. Eles estão ali para fazer o que tem que ser feito. Eles não ditam a regra, eles só fazem o que tem que acontecer. Agora imagina que numa empresa os funcionários chegam, que são as crianças na família, né? E aí eles falam, não, isso aqui tá muito chato. Isso aqui não tá dando, não. Não, mas pra quê? Olha aqui onde já se viu. Mandar nós trabalhar o dia inteirinho sem nem ter uma folga? Não, vamos fazer diferente. É muito mais legal se a gente fizer de outro jeito. Só que os funcionários, eles não têm a visão do dono, eles não construíram aquilo, eles acabaram de chegar. E claro que um dia, se tudo der certo, esse dono da empresa, ele vai ficar velho e vai morrer. Ou aqueles gerentes vão passar a presidentes, aqueles funcionários vão passar a gerente e vão vir novos funcionários. Não é assim uma empresa saudável? Né? E na família, você entende como que... Eu sei que você entende, né, amor? Mas para você que está assistindo, vocês entendem que é uma ordem natural? E assim as coisas funcionam. Aliás, parênteses aí para você já ir notando a aplicação empresarial que tem nisso aqui, né? Porque tem bastante e a galera pergunta muito. Muitos donos de empresa que procuram a gente porque a empresa tá afundando. E aí você vai ver que tem muita tia do cafezinho mandando no dono da empresa. Exatamente. Que manda mais que o dono, né? Enfim, então a gente entendeu. Deu para entender, pessoal, com esse... Deu, Marquinhos? Com esse exemplo? Que... E nada contra a tia do cafezinho, emprego digno, beleza, né? Só tá na função trocada. É só porque, né? Enfim, depois, um dia a gente fala sobre empresas e o poder da tia do cafezinho. Isso. Mas você aí que tá assistindo a gente, dessa vez, amor, tô falando isso aqui pra galera, porque isso aqui é pra galera, né? Sim. É pra quem tá assistindo. Então eu quero que vocês comentem, gente, porque a gente fez outros vídeos aqui. Tudo bem, a gente tava meio com cara de bosta. É que a gente tava começando, né, amor? Tava com vergonha. Tava com vergonha, não tinha a mesa que o Michael fez pra nós. Não tinha. Não tinha. A gente tava amarrado, não podia fazer gestos assim, ó, entendeu? Então hoje a gente tá mostrando mais os dentes aqui, né? Tá mais rindo soltinho, mais, soltinho. tá mais soltinho. Parecendo arroz de primeira. Pois é, arroz de primeira. Olha isso. Soltinho. Então eu quero que você também interaja com a gente aí. Diz aí pra nós o que você acha dessa loucura aí. Sim. Você já conseguiu identificar aí na sua vida o que tá fora da lei sistêmica da ordem aí nos seus relacionamentos? O que tá fora de ordem aí na sua vida? É por causa dessa lei. Enquanto estiver fora de ordem, você vai sofrer consequências. Que tipos de consequências que as pessoas que deixam de seguir a lei da ordem nos relacionamentos, principalmente nos familiares, elas vão colher? Eita. As consequências são muitas, né? Porque imagina, né? Igual nós falamos aqui. Quais são as consequências que essa família sofre? Culpa, desarmonia, brigas, falência. Fica insustentável. O relacionamento fica insustentável. Vamos trazer para a nossa vida, para o dia a dia? Por exemplo, né? Um pai de família. Vamos agora falar de uma família, né? Uma família tradicional. Um pai, uma mãe, 2 crianças. E aí, essa mãe, como a gente já falou aqui, ela trata o filho como se fosse filho dela, né? Tem até uma trend. É trend que fala? Nas redes sociais. Que as mulheradas falam assim, qual que é o filho que mais te dá trabalho? Aí elas falam assim, é o filho da minha sogra. Né? Como se o marido fosse um filho. Então tem muitas, isso da nossa cultura é muito normal, né? As mulheres serem as responsáveis pela casa, pelo lar, e os maridos serem
tratados e se comportarem, porque tem muitos homens que se comportam mesmo como um filho, né? Saiu da casa da mãe e foi para casa de outra mãe, né? Então, primeiro, para essa mulher, como é que vai estar? Deixa eu fazer uma lista, vai. Vamos aí pra lista. Fibromialgia, depressão, síndrome do pânico, pressão Cansaço alta, extremo. cansaço, meu Deus do céu, dor nas juntas, Nervosa. Tudo. Pensa numa mulher braba. Uma mulher que olhou para ela tá gritando. Sobrecarregada até umas horas. Tal. Sim. E aí, como é que esse homem se sente? Faz a lista aí desse homem. Banana, invisível, ele acha que ele não serve para nada, que nada do que ele faz presta, que ele calado tá errado, ele só quer ir embora, ele não vê o papel dele ali, não se sente nada valorizado, enfim. Pois é. E as crianças? Como é que se sentem os filhos vendo esse relacionamento? Porque aí esses dois brigam o tempo todo na frente das crianças, as crianças sabem que aquilo ali não tá funcionando, e o que acontece com esses filhos? Então vamos para a lista deles também. A gente tem lista para tudo aqui. Tem listinha hoje. Então os filhos se sentem invisíveis, descontrolados, né, sem supervisão. Inseguros. Eles, porque assim, né, quando os pais estão nessa situação, os filhos sentem que eles já estão separados, né, mesmo morando juntos, mesmo casados, vê que não há união entre eles. Então a criança já se sente quebrada dentro dela emocionalmente, né? Ela se sente desamparada, né? E algo muito sério. As crianças, elas precisam buscar um lado. Ou seja... Aí começa a rachar a criança no meio. Aí começa. Porque essa criança, ela vai querer defender um dos lados. Então vai ter aquele filho que vai defender a mãe, que é a grande maioria, e se revoltar contra o pai. E vai ter aquele que vai defender o pai e se revoltar contra a mãe. E aí a família tá dividida no meio. Quebrou. Aí é só ladeira, galera, só ladeira abaixo. Sim. Então, porque aí, vamos para a consequência, vamos até as últimas consequências. Eita. Tá bom, você cresceu numa família assim, aquelas crianças cresceram, viraram adultos. Então imagina que você é um homem que cresceu nessa família onde a tua mãe não pode contar com teu pai. Teu pai é um cachaceiro, vai pro boteco ou não liga pra tua mãe, só faz as coisas dele, tua mãe tá lá sofrendo. Aí você é um homem que cresceu, que sabe da sua responsabilidade, que tá vendo que a sua mãe é uma mulher que leva a vida desse jeito, cansada, esgotada. Aí você arruma uma mulher pra casar. Como é que você faz pra casar e ir embora, cuidar da sua família? Como você se sente ao deixar sua mãe lá naquela situação? Ah, vou perguntar pra galera que tá assistindo aí. Você que é homem, já passou por isso? Eu já. Não é uma situação muito agradável, né? Será que isso influencia na vida relacional, né, dos relacionamentos amorosos desse homem? Pois é. Porque aí, o que vai acontecer? De novo, a lei da ordem vai ser violada. Porque a partir da hora que o homem casa, quem é a mulher que deve ser prioridade na vida dele? Quem será? Quem será? Polêmica! Bomba! Então, né? Bom, mas um casal quando se casa, um passa a ser a prioridade na vida do outro. Então, para esse homem, a esposa dele deve vir na ordem, né? Então, ele está para essa esposa quanto essa esposa está para ele. Mas aí tem a mãe, que tá lá sozinha. Mas logo essa é a mãe? Essa é a mãe, né? Claro. Jesus. E aí, como é que ele faz?
Como é que ele faz? Ele fica dividido entre essa mãe e essa mulher. Por que a gente tem, por exemplo, na nossa cultura brasileira, tanta rixa, tanto problema entre sogra e nora? E esse Essa homem divisão aqui, aí. e esse homem fica aqui no meio. Aí a sogra vai lá, faz alguma coisa com essa esposa, e aí a mulher vem e fala, porque sua mãe... Aí vai, vocês se resolvam aí entre vocês. Os homens não querem nem entrar no meio, porque é minha mãe, o que eu vou fazer? Eu nunca falei isso aí, não. Não, né, amor? Como é que faz, amor? Já falei até umas horas. Já falei até umas horas. Pois é. E isso nunca nem chegou na minha mãe, né? Não, Porque era só entre nós. só entre nós. Porque ela de fato, não tinha nada a ver com isso. Que não tava porque nem ela aqui, é só uma mãe, né? né? Ela é só uma mãe. Sendo mãe, continuando sendo mãe, né? E isso é interessante de falar. Porque era a minha visão. Não era o problema da família. Uhum. E é aí onde a galera confunde um pouco. Então a sistêmica aqui não é para ir lá na família fazer uma reunião e resolver todas as tretas da família. Não é isso aí não. Pra falar, viu, mãe? O problema é você. E também não é pra você que tá ouvindo isso aqui agora falar, agora eu já sei, vou enfiar o dedão na cara dela lá que agora eu já tô ligado. Não é isso aí não. Então... É o que eu sentia, né? Sim. É a minha questão. Né? Uhum. Mas, galera, isso aqui, como você pode ver, dá pano pra manga, né? Dá pra gente falar um ano aqui brincando só dessa lei. E é muito mais profundo do que isso, né? Sim. Então, mas hoje a gente precisa falar de outras leis, né? Vamos. Mas assim, só pra gente finalizar a lei da ordem, né? Existe ordem em tudo. Então, quer dizer, né? A ordem aqui é o marido é primeiro a esposa. Porque existe uma ordem. Ele se casou com essa mulher. Ele tomou essa mulher como esposa e ela tomou esse homem como marido. Então, eles são uma só carne. Nada nesse mundo vem antes do que o marido e a esposa, porque eles são uma só carne. Nem filho. Nem os filhos. E aí as mulheradas... Ixi, agora a mulherada pira. Não, porque só a mulherada, a sogra aqui, ó, tá pirando já, Sim. porque ela não é mais a prioridade e aí né? complicou, né? Então, essa aqui é a ordem, né? Primeiro a esposa e o marido. Depois, então, vamos dar uma... A gente não vai falar aqui, né, de solucionar esses casos, porque não dá, né? É muita coisa, a gente não teria como, em um episódio, né, relatar tudo. Mas, enfim. Quando a gente tem esse problema aqui, ó. A sogra tem problema com a nora. Como é que se resolve isso? Ah, mete o pé em tudo. Homens, como é que se resolve isso? Cachaça? Cachaça? Vai pro boteco beber. É lógico. Né? Pois é. Mas essa mãe é mãe de quem? É mãe desse filho. Então, o que acontece? A nora, ela nunca vai ter problema com a sogra. Essa mulher aqui, ela se relaciona com esse homem. E esse homem se relaciona com a mãe dele. Então, nós fazemos muito isso no nosso casamento. Eu nunca tive problema com a minha sogra. Por quê? Porque quando tinha alguma coisa, né? Que às vezes, gente, é normal. São famílias diferentes, são criações diferentes, são cabeças diferentes. Cada um vive, né? Então, quando acontecia de alguma coisa que vinha da família, não é só da minha sogra, né? Da família do Luiz, que pra mim me incomodava, que aquilo pra mim não era... Eu falava com ele, né? Amor, pra mim isso é esquisito, isso aqui não funciona, não. E aí, ou ele me explicava, não, meu bem, aqui lá em casa a gente faz assim é normal, ninguém tá te ofendendo por causa disso, ou ninguém tá, né? Ele me explicava, conversava comigo, ou se era coisa que ele via que tinha, ele tomava atitude com a família dele. E da minha família, vice-versa, mesma coisa, né? Então, quando nós estamos em contato com a minha família, eu sou daquela família, né? Eu sei lidar com aquela família. Então,
quando o Luiz tem alguma questão, ele fala, amor, mas não entendi que sua família faz isso assim, assim, assado. Não, meu bem, que lá em casa é assim, pra nós é normal fazer tal coisa, né? Aí ele, mas eu não me sinto bem. Ok, então eu vou resolver esse problema aqui, né? Não é ele que vai lá falar com meu pai, com a minha mãe, não é assim, né? Então tem ordem para as coisas acontecer. E quando a gente entende essa ordem, fica muito mais fácil. Então, se você aí, de novo, né? Falando com a galera aqui, se você aí que tá ouvindo a gente, deu para pegar o espírito da coisa aqui? Deu para sacar qual é que é a lógica aqui relativa à questão da ordem, né? Da lei natural da ordem nos relacionamentos? Então, se você já sacou aí que tem BO, tem caroço nesse angu aqui, aí na sua família, e você quer tratar isso, é só entrar em contato com a gente aí, manda um comentário aí pra gente, ou se não, tem aqui o nosso e-mail, né? Se você procurar aí, né, na nossa biografia aqui no YouTube, tem lá um espaço que tem o nosso e-mail. Esse tipo de atendimento a gente ainda faz online, né? A gente não faz mais o atendimento presencial de terapias físicas aqui na clínica, né? Mas esse a gente ainda faz, tá? E fique ligado aí no nosso conteúdo, né? Porque... Só fala com a Ana. É só falar com a Ana. Né, A Ana Ana? tá aqui. Pra quem conhece, né? Pra quem não conhece, mande mensagem e passe a conhecer, tá bom? Então essa era a lei da ordem, como a gente comentou, dá pra falar... Um trisquinho da lei da ordem, né? Tem muita coisa. Mas só pra você ter uma ideia... Que existe uma ordem. Que existe uma ordem. E aí eu quero saber de você que tá ouvindo a gente aí. Você achou... O que você achou desse papo? Viagem faz sentido pra você? Você já viu acontecer? Qual é que é aí? Você consegue observar na sua vida as coisas fora de ordem? Ou se você já observou isso, algumas coisas fora de ordem na sua vida. Como seria a sua vida se estivesse em ordem? Como seria a sua vida se você não ocupasse mais um lugar ou uma função que não é sua? Oh, delícia. Você que carrega a família nas costas. Essa é boa, amor. Vamos falar das frases que as pessoas que estão fora de ordem usam. Mas você que carrega a família nas costas. E aí, seria mais leve se você ocupasse apenas o seu lugar de esposa ou apenas o seu lugar de marido? Quais são as frases, amor? As frases que a galera usa. Uma dessas, né? Que você falou aí. Então, vamos lá. Então, as frases. Então, se você que está ouvindo a gente aí, se você está em dúvida se você está na ordem ou não está na ordem, aí está cumprindo a lei da ordem ou não, então ouve aí. Se você está falando muito essas frases aqui, é porque você está fora de ordem, tá bom? Né? Mas são essas, né? Eu carrego o mundo nas costas. Se não fosse eu, ou tudo, eu tenho que pensar em tudo. Se eu não pensar, ninguém pensa. Ou eu tô muito cansado, eu tenho um cansaço que não é meu, que não é normal. Eu faço e parece que eu não dou conta. O que mais que tem de frases aí? É que são tantas frases, né? Mas... Tá doendo tudo. Essa é a frase. Tá. O que tá doendo? Tudo. Tudo. Eu não consigo... Eu me sinto perdida, né? Tô esgotada. Parece que eu não me encontro na vida. Eu não encontro meu lugar no mundo. Eu tô perdida nas minhas próprias escolhas. Vixe, são muitas frases. Muito. Mas é por aí, galera. Mas é por aí. Por aí. Beleza? Uhum. Essa foi a lei da ordem. Sim. Agora vamos à lei do pertencimento. Sim. Lei do pertencimento. É simples, gente. É uma lei muito simples. Quem pertence, pertence. E quem não pertence à nossa história. Nossa, conversa de bêbado.
Quem pertence, pertence. Quem não pertence... Companheiro é companheiro. É. Pra quem conhece a história, sabe o resto da frase, né? Mas quem pertence... Quem Vamos pertence, vamos lá de novo. Quem não pertence, não pertence. De novo, né? Parece simplório, parece simples demais, mas vai vendo aí. Parece. Quem pertence à nossa história, pertence. Quem não pertence, não pertence. O que a gente quer dizer com isso, né? Que quem pertence não pode ser retirado. A história não pode ser editada. A gente falou até num vídeo passado, né? Sobre editar a nossa história. E quem não pertence, ele não pode ser incluído. Então, vou dar um exemplo aqui que é clássico na televisão brasileira. É o pai. Ah, não. Meu pai eu não considero. O meu pai é o outro. É o meu padrasto que eu considero meu pai. Você até pode considerar, né, senhora? Mas que não é. Então, sabe o que é isso? Sabe o que as pessoas tentam fazer nessa ocasião aí? Elas tentam olhar para trás na história delas próprias, tirar um personagem e ficar de boa. Não, meu pai não existiu. Não, fez com... Tem um filme, né, que a mulher fala, fez com o dedo, né, casamento. Pois é. Né? Então, meu pai não existiu. Meu vô, não. Ex-marido, não. Ex-mulher. Nós vamos entrar nessas tretas? É lógico que Eita, é. Aí do não. Ratinho Aí aqui, nós vai ter que chamar a Márcia Goldschmidt e o Ratinho. Aí o bicho pega. Bom, mas vamos lá. O que é a lei do pertencimento? A lei do pertencimento, ela vem como que pra completar a lei da ordem, né? Ou para garantir a lei da ordem. Ou elas se complementam, né? Então, por exemplo, não tem uma ordem? Não nasceu lá primeiro os avós, depois os pais, né? Depois os filhos. Tá. Então, a lei do pertencimento, ela garante que esse pai não pode ser tirado daqui. Então, quantos avós a gente vê que se comportam como pai dos netos? Como se os pais aqui não existissem. Não, esse aqui não existe, edita. Então, a lei do pertencimento é onde a gente vê que acontecem as exclusões ou as inclusões. Ah, não, esse pai aqui não é bom pra você, eu vou pôr outro pai. Né? Dá uma editada. Eu suponho que talvez não dê certo. Talvez não dê, né? E aí a gente vê muitas consequências quando isso Mas aí acontece. A galera deve estar aí deve ter uma galera aí se revirando aí. Mas como não dá? Pai é quem cria. Não, gente. Pai é quem tem os genes dele dentro da criança lá. Esse é pai. Pai é quem deu o espermatozoide e a mãe é quem deu o óvulo. Nós não estamos falando de criação, de quem merece, de quem teve presente. Não é nada disso. Não estamos aqui falando se é bonito, se é feio, se é legal, se não é. Se ele foi bom, se ele foi ruim. Se é bom, se é ruim. Se ele é legal, se ele não é. Não temos nada com isso. Não é nenhum julgamento, não. Nós estamos falando dos genes que tem dentro daquela criança. E dos fatos. E dos fatos. E dos fatos. Então é por aí, né? Até porque esse assunto de pai é muito complicado, né? Porque pai é muito excluído na nossa cultura, né? Pai vai embora e tal. De novo, não estamos julgando se quem está certo, quem está errado, não importa. Não é isso. O lance é que eu tenho uma história. Eu vim de algum lugar. Vou repetir que falhou aqui. Eu vim de algum lugar. Eu tenho uma história. Eu tenho uma carga genética. E quando eu tiro alguém da minha história, eu tenho a ideia absurda de tirar alguém que me deu a vida. Alguém por meio de quem a vida chegou até mim. Isso. E aí, essa conta jamais, de jeito nenhum, ela vai fechar.
E aí a gente volta na historinha do café com leite, né? Qual é a história do café com leite? A história do café com leite é: o pai é café e a mãe é leite. Então, se eu ponho aqui, né, a misturinha leite e café, que é o papai e a mamãe, eu sou quem? Café com leite. Então, por mais que eu fale, não, mas o café azedou, mas eu não gosto de café, mas café é amargo, mas o café fez minha mãe sofrer, mas o café acabou com tudo. O café matou não sei quantas pessoas. O café, meu Deus do céu, o café é a pior coisa que Café tem. é cancerígeno. Café é a pior raça que tem. Mas isso não vai mudar o fato de você ter café nas suas veias, no seu sangue, de você ser feito de café com leite. E aí, por exemplo, a gente fala muito da raiz dos problemas, né? Essa é uma das principais raízes dos problemas emocionais, de falta de autoestima, de falta de autoconhecimento, de depressão, de problemas, né? De muitos problemas. Essa é a raiz de muitos problemas que as pessoas carregam, sem saber que isso é tão importante. E aí, isso acontece de diversas formas na família, né? Então, às vezes foi um vô que foi muito ruim, uma avó que fez, né, as coisas. Normalmente são as histórias, né? Uhum. Por conta que aquela pessoa fez algo muito ruim, ou às vezes a família da pessoa. A minha avó, quando ficou sabendo que o meu pai tinha engravidado minha mãe, ela fez tal coisa, levou meu pai embora né, tem várias histórias. E aí aquela família fica como, não, aquela família foi muito ruim para mim, então eu não considero aquela família. E não tem como a gente não considerar, né, na nossa vida, porque é dali que vem o nosso sangue, é dali que vem a nossa seiva. É a mesma coisa, a gente costuma dar o exemplo, né, de uma árvore. Imagina que uma laranja, que, né, ela nasceu no pé de laranja. Mas aí, aquele pé de laranja, ele era usado para amarrar os escravos. Eles ficavam amarrados lá pelo tornozelo naquele pé de laranja. Aí a laranja pega e fala assim: ah, não, eu não gosto desse pé de laranja aqui não, porque nesse pé de laranja aqui, ó, eles amarram as pessoas aqui para morrer aqui. Aí a laranja fala assim: não, eu vou ali, ó, pro pé de mexerica ali do lado, que naquele pé de mexerica todo mundo come as mexericas ali, todo mundo é feliz. Então eu vou me desgrudar aqui do pé de laranja e vou lá no pé de mexerica. O que vai acontecer com essa laranja? Ela vai morrer. Imagina, igual você falou no outro vídeo, né? Nós somos os galhos dessa árvore. Então vamos supor que nós pegamos o nosso galinho, preque, quebra o galinho e vai lá na outra árvore e fala: ó, eu vim morar aqui com vocês. Eu quero ser dessa árvore aqui, que essa árvore aqui é mais bonita, essa árvore aqui é mais feliz. Só que eu, naquela árvore, eu vou morrer. Porque o meu galho, ele não pega a seiva daquela árvore. O meu galho, ele só pega a seiva da minha árvore. E é assim, voltando lá na história do café com leite. Deixa eu só terminar a frase. Claro. E o meu galho, ele só pega a seiva na minha árvore enquanto conectado com ela. Então, toda e qualquer atitude que eu tome na minha vida para desconectar desse galho dessa árvore, desconectar esse galho dessa árvore, eu estou cortando a minha seiva de vida. Eu estou minando a minha fonte. Eu estou cortando da onde brota a vida e o amor para mim. Porque é dali que eu vim. É dali que eu recebi a vida. Foi através daquela família. A gente atende muitas pessoas que acreditam em Deus, né? Que acreditam que existe um Criador que nos deu a vida. E uma frase que eu uso muito para elas é a seguinte: eu falo, mas se Deus usou essa família para te dar a vida, será que essa família é tão ruim assim? Se Ele permitiu que você viesse a viver, a nascer através dessas pessoas, será que é tão ruim assim?
Então fica a reflexão para você que está ouvindo a gente aí, né? Será que a sua família é tão ruim assim? Será que Deus é tão ruim assim de ter botado você, logo você, Nossa, que é amor, não tão, né? Tão grande, tão importante, tão Oh, meu top, Deus. ó. Numa família tão ruim assim, será? Outra frase que eu falo muito para as pessoas. Ah, porque o meu pai não presta, o meu pai é muito ruim, o meu pai... E eu falo assim para a pessoa, olha, mas eu admiro muito seu pai. A pessoa, como assim? Mas você nem conhece meu pai? Eu falo, não, eu tenho certeza que seu pai é um homem muito bom. Aí a pessoa fala, mas por quê? Eu falo, porque ele fez você. E você tá aqui na minha frente, você é uma pessoa excelente. Eu tô vendo que você é uma boa pessoa. Você é uma pessoa de altíssima qualidade. Você é um ser humano incrível. E aí a pessoa... Ou seja, daí que vem muitos problemas de autoestima, né? Como que eu sou filho de um Zé Bosta, que é assim que as pessoas veem o pai e a mãe, né? Muitas pessoas. Como que eu sou filho filho de peixe? Peixinho é. Do pé de laranja, só nasce laranja. Então, se eu tô falando que eu sou filho de um Zé Bosta, eu sou quem? O Zé Bostinha? Né? E a pessoa não para 2 minutos pra pensar nisso. Pois é. E ainda só se considera assim porque só olha para o lado negativo e para os problemas de quem veio antes, né? Sim. E o que a gente trabalha aqui é justamente mudar essa narrativa, né? Mudar essa forma de olhar e passar a enxergar também as qualidades dos nossos antepassados, começando pelos nossos pais, né? Porque não foi só coisa ruim, né? Não. E compreender, né? Eu gosto muito desse nome, compreensão sistêmica. Porque quando eu compreendo que o meu pai e a minha mãe são 2 seres humanos imperfeitos, criados por outros seres humanos imperfeitos, que sofreram na vida como todo mundo sofreu. Não foi só eu, não foi só eles, não foi só o vizinho. Todo mundo teve uma história, todo mundo tem problemas. A vida chegou para todos nós com problema. Ninguém aqui teve uma vida. Nem Jesus, que veio numa família perfeita, né? Veio na família que tinha lá, cara, do jeito que foi, porque todo mundo é imperfeito na face dessa terra. Então não tem como a vida chegar para nós perfeita. Todos nós viemos de histórias problemáticas e vamos passar para frente problemas, Pois é. né? Mas é a essa história que nós pertencemos. E se desgarrar dela para tentar salvar, fica muito pior. Pois é, então para complementar essa lei, vamos falar da história do café com leite completa para dar um corte bom? Beleza? Uhum. Então, pai é café, mãe é leite. Eu sou o quê? Café com leite. Mas não gosto de café. E aí, o que vai acontecer? E aí que, além de eu não gostar de 50% do que eu sou, que é a metade do meu pai, que é café, eu não vou vender esse café para ninguém. Eu acho feio o café, eu não ofereço café para ninguém. E aí eu faço o quê? Boto na garrafa de refrigerante de Coca-Cola, boto lá um outro rótulo, uma champanhe, alguma coisa, e falo, olha, eu não sou café, eu sou isso aqui. E aí vai dar muito problema, porque as pessoas compram você com outro rótulo, só que na hora de beber é café. E azedo, hein? Azedo, ruim, Estragado. Estragado. E é aí que caem as máscaras das pessoas. Sim. E aí quando cai a máscara, aí sou eu. Só que como eu não gosto daquilo que eu estou apresentando, então eu quero esconder aquilo lá. Então esse sou eu, mas não sou eu. Mas veja bem e tal. Então Mas eu não queria ser assim. Eu não queria ser assim. É mais forte do que eu. Eu não sei lidar com isso que eu estou sentindo. Eu não sei fazer diferente. Eu sei que eu estou errado, mas eu não sei como fazer diferente. Pois é. Essa é uma questão complicada. Complicado. Mas tem jeito? Tem jeito. E aí, o exemplo que eu gosto de dar é que a partir do momento que a gente
assume quem nós somos, a partir do momento que a gente tem essa lei do pertencimento, que a gente pertence a essa família, que a gente entende que nós somos de corpo e alma café com leite, daí eu posso ser o melhor café com leite. Eu posso ser café com leite com chantilly, posso botar uma canelinha, posso botar um açúcar, um chocolatinho, posso até virar um cappuccino, né? Posso ser um leite quentinho, um leite com café, né? Um cappuccino quentinho para aquecer, posso ser gelado para refrescar. Eu posso ser daí o melhor que eu posso ser. Sim. Em qualquer situação. Vai ter defeitos? Obviamente que vai. Vai ter gente que não gosta de café com leite? Vai também. Mas, quando eu admito que eu sou café, mesmo sem gostar de café, eu sou capaz de lidar com os problemas, porque agora eu olho para eles, eu vejo eles e eu admito eles. Uhum. Então, só nessa situação é que eu posso fazer algo. Porque enquanto eu não olho para eles, eu nego eles, finjo que não são meus, eles estão debaixo do tapete e eles vão explodir na cara quando houver uma situação que vai trazer eles à tona. Exatamente. Então é aí que as pessoas passam mal com esse problema aí. Sim, e eu gosto muito desse exemplo do cappuccino, né? Porque quando eu assumo que eu sou café com leite, mas eu não gosto do café, e eu assumi, incorporei aquilo, aquele café perde a força. Porque quando eu me transformo num cappuccino, eu mesma, eu não gosto de café puro, mas eu amo um cappuccino. Por quê? Porque o toquezinho do café ali, ele é só um toque, né? Agora, se você me der café puro, eu não consigo tomar. Então, esse exemplo do cappuccino, para mim, ele é muito legal, porque é isso. A partir do momento que você assume o seu café com leite, que você assume quem você é, aquilo ali vira só um detalhe na sua vida. Ele não manda mais em você, porque dali você se transforma no que você quiser. Né? Você pode se transformar num tiramisu, se você quiser. Aí você gostou? Gente, é a minha sobremesa preferida. Né? Ou seja, você pode fazer aquilo, o que você quiser e pode ser muito bom. Né? E é muito bom. Na verdade, é o melhor que você pode ser. Porque se você tentar ser um champanhe, velho, vai dar problema. Vai. Você que tá, de novo, eu aqui chamando a galera aqui, você que tá ouvindo a gente aí. Você é café com leite e já tentou ser champanhe? Se você já fez isso, como eu e como a Ju, então comenta aí pra gente, por favor. Já deu ruim, hein? Ixi. Meu Deus do céu. Não, champanhe. Champanhe. Eu era um cafezinho do zoadinho. Na verdade, mesmo. era meio uma pinga do boteco, né? Não, já me passei por pinga, já me passei por qualquer coisa que você imaginar aí. Já me passei por whisky 12 anos. Oxi! Oh, quê? Não, mas não deu. Mas não deu, não colou. Só que não. Hoje eu sou um café com leite gourmet. 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 Mas vamos aí pra última lei, então. Meu cappuccino preferido. Aí, ó. Hã? É nóis. Vamos aí, então, pra... Lei do equilíbrio. Lei do equilíbrio. Então, pra quem chegou agora, nós falamos de 2 das 4 leis, né? Primeiro é a leis naturais dos relacionamentos humanos, principalmente notadas nos familiares, né? Uhum. Quer dizer, as que mais nos afetam são as familiares, né? Porque a gente vive lá na nossa família desde que nasce e vai ficar lá por muito tempo. Então, as leis naturais são a lei da ordem, que diz que existe uma ordem entre os membros das famílias, né, dos sistemas. A lei do pertencimento, que diz que quem pertence ao sistema pertence e a gente se lasca querendo se enganar, dizendo que certas pessoas não pertencem, né, sendo que elas pertencem. E agora a gente vai falar da lei do equilíbrio. Que lei que é essa aí, amor? Diga aí. A lei do equilíbrio
próprio nome já diz, né? Ela garante que as coisas, que os relacionamentos se equilibrem, né? Vivam em equilíbrio. Então, quando você recebeu demais, você fica impelido a dar demais também. Quando você faz demais para os outros, você fica, né? Esse relacionamento tende a receber também em troca. Inclusive, eu fiz uma live essa semana no Instagram falando sobre a verdadeira ajuda, né? E a lei do equilíbrio, ela acontece em muitas relações. E nós não estamos aqui falando quando a gente está ajudando o outro. Porque quando eu ajudo, eu estou dando sem esperar nada em troca. Nós estamos aqui falando de relacionamento. De num casamento, por exemplo, eu faço tudo para você. Mas eu espero que você, e eu preciso, não é só que eu espero, eu preciso que você também faça tudo pra mim. Tudo que tiver né? Eu faço tudo que tá ao meu alcance, você faz tudo que tá ao seu alcance. Para que a gente consiga conviver. Porque senão, se só eu faço pra você e você não me dá nada em troca, ou vice-versa, só você faz pra mim e eu não te dou nada em troca, esse relacionamento fica insustentável. Pois é. Então, eu gostaria de ressaltar aqui que a lei do equilíbrio não está falando sobre ajudar as pessoas. Não é isso. Tá? Nos relacionamentos onde eu estou ajudando alguém, eu faço e não espero nada em troca. Uhum. Agora, o equilíbrio é por exemplo, uma negociação. Né? É numa relação de iguais. Uma relação entre iguais, onde está ocorrendo uma troca. Uma relação de iguais em nível de importância. Sim. É um jeito de falar. É um jeito de falar. Por exemplo, então vamos lá. Então, no relacionamento de casal, a esposa tem o seu papel. Lembra lá que na ordem, né? Cada pessoa tem o seu lugar e cada lugar tem as suas responsabilidades, o seu papel. Então, no relacionamento de casal, eu vou fazer as minhas funções, vou exercer o meu papel e você também vai exercer o seu papel de marido. A partir do momento que um dos dois não faz isso, ou que um faz muito, o outro faz pouco, desequilibrou. Esse relacionamento vai ficar insustentável. Num relacionamento entre patrão e empregado, uma empresa e um funcionário. O funcionário entrega um serviço e o patrão entrega o salário. É uma troca. E essa troca precisa ser em equilíbrio. Porque senão, ou é um trabalho escravo, onde o outro faz e não recebe nada em troca, né? Ou é um abuso que aí o funcionário vai lá, não faz nada e o patrão tá pagando o salário e ele não tá fazendo o que foi contratado para fazer. Ou uma venda, né? Ou uma venda, quando você paga por um produto, né? Você pagou X pelo produto, você quer receber o produto naquela equivalência. Você comprou lá 10 quilos de tomate, pagou pelos 10 quilos de tomate e recebeu um só. Como é que faz? Né? Tá desequilibrado. Então, essa pessoa precisa equilibrar. Então, as relações humanas, para que elas possam perdurar, para que elas possam repetidas vezes acontecer, elas precisam manter essa lei do equilíbrio, né? A lei do equilíbrio está aí para isso. Ah, Juliana, mas tem relações que não são equilibradas. Essas relações vão acabar. Elas não são sustentáveis, elas não se sustentam. Então, por exemplo, você foi lá na quitanda, comprou 10 quilos de tomate, pagou, eles te entregaram 1 quilo. Você vai voltar naquela quitanda? Você pode até voltar mais uma vez, não, teve um erro, tal, aí você foi lá de novo, pagou mais 10 quilos de tomate, eles te entregaram 1 de novo. Você não volta lá. Entende? Um relacionamento onde você dá, o outro não te dá nada em troca. Esse relacionamento não vai. Eu vou citar um exemplo de relacionamento, para ficar mais claro. Né? Uhum. Porque até agora, talvez esteja um pouco distante, Uhum. né, da vida das pessoas que estão ouvindo. Mas vamos lá para o relacionamento mais íntimo, de marido e mulher, ou de mãe e filho, pai e filho. Né? Nesses relacionamentos também existe, né, um dar e receber, né? A gente dá atenção, a gente trabalha, a gente dá carinho, dá um monte de coisa, né? E a gente precisa receber também. Vamos começar com um relacionamento nem tão próximo assim, que é a amizade, né? Então, vou imaginar nós homens. Aí eu tenho um amigo lá. Aí eu chego pro meu amigo e falo, vamos fazer churrasco?
Aí fala, vamos lá na minha casa, porque eu vou comprar as coisas, eu vou fazer, vou acontecer e tal. O que eu levo lá? Não leva nada. Beleza. Próximo churrasco. Vamos aí fazer churrasco? Vamos. Aonde? Na minha casa, que eu faço questão, vou pagar tal. Esse amigo de novo. E você não levou nada, você não deu nada e tal. E terceiro churrasco a mesma coisa. Quarto churrasco a mesma coisa. E o cara não deixa. O que você acha? Você acha que eu vou querer? Como eu vou me sentir com relação a isso? Então, aí existem duas possibilidades, né? Tem pessoas que não vão se sentir bem, né? Que vão falar, não, eu não quero mais ir lá porque eu tô me sentindo mal. Toda vez eu vou, e, né? Ou você vai levar um presente, né? Você vai falar, não, eu vou levar um presente, vou levar um vinho, vou levar alguma coisa para presentear ele, porque eu tô sem graça de toda vez nós vamos lá na casa dele e é só ele que paga. Mas aí as pessoas falam assim, mas tem aqueles folgados, que eles vão mesmo e não estão nem aí, nem, né, que foi a briga do Caio Castro lá, né, que o Caio Castro tava falando isso, né, tem aqueles que são folgados, né, que acham que você tá fazendo obrigação de chamar ele para fazer um churrasco, né? Mas aí, no caso dos folgados, quem que não vai querer mais chamar o cara para ir no churrasco? Porque esse cara que fala, não, vamos lá, você não precisa não. Porque às vezes ele tem condições, ele gosta de agradar, né? E você se sente mal. Porque você é gente boa, você não tá querendo explorar o cara. Então você se sente mal, você fala, não, eu não quero ficar indo lá, né? Porque. Só que aí você dá um jeito, você leva um presente, você faz alguma, né? Uhum. Mas tem aqueles que são os folgados. Só que a hora que esse cara que tá lá fazendo churrasco de bom grado, que ele vê que o cara é folgado, ele vai querer continuar? Não. Então, moral da história. Quando a lei do equilíbrio é violada, os relacionamentos acabam. E é nessa brincadeira aí que estão enquadrados os relacionamentos amorosos. Sim. E aí que o bicho pega, porque muitos relacionamentos... Você que está ouvindo a gente aí, você conhece casal que se separou, que era casado, não era namoradinho não, casado, se separou gostando, se amando muito. Você conhece alguém assim? Você vive isso? Comenta aí pra gente, por favor. Porque quando é assim, na maioria dos casos, a lei do equilíbrio foi violada. Como assim? Existe um equilíbrio no dar e no receber no relacionamento de casal. Então, uma das partes vai lá e faz algo de bom. O que se espera da outra parte é que ela faça algo de bom também. E aí a parte 1 faz algo de bom, a parte 2 Esse algo de bom aqui que nós estamos falando é algo de construtivo, é algo que soma. Que edifique o relacionamento. Que edifique o relacionamento, isso mesmo. Então, que contribua para a construção, né? Estamos crescendo juntos. É como eu costumo falar, né? Desde o namoro. Exemplificar. O que é um namoro? Namoro é o seguinte. O homem vem lá e dá uma bala. E a mulher devolve uma bala. Aí o homem dá um bombom. Aí a mulher devolve um bombom. E aí o homem vai lá e dá uma barra de chocolate. E a mulher dá uma barra de chocolate. Aí tá os dois gordos. Juntos. Equilibrando a balança. Gordo, mas junto. Né? Mas o lance há uma evolução para o bem. Um manda mensagem, o outro responde. Isso. Então é uma troca, um toma lá da cá, um ping-pong. Como é que é o ping-pong? Efeitos sonoros. Temos. É um toma lá da cá. Isso começa a quebrar quando só um lado vai subindo nessa escada e o outro lado não sobe, né? Ou o outro lado não é permitido.
Mas aí já acho muito pra gente entrar, né? Eu já lembro da história do picolé, do sorvete. Conta aí pra galera, vai. Né, Ana? Essa é boa, né? Essa nós gostamos. Eu sempre conto, gente, que a gente recém-casado, voltamos da lua de mel. Bom, pra quem não sabe, um dia a gente vai contar essa história, a gente vai ter que fazer um podcast disso, né, amor? Mas eu e o Luiz, a gente se conheceu no sábado. Quando foi na terça, ele me pediu em casamento. E nós casamos. Então tudo aconteceu muito rápido, né? Em menos de 20 dias a gente já tava com a casa, montando a casa. E casamos, gastamos tudo que tinha e que não tinha pra fazer, né? Fizemos festa, casamento, lua de mel, fizemos tudo que podia. Voltamos pra casa. Primeiro final de semana, um dos primeiros finais de semana. A gente tinha ido a uma reunião no sábado à noite. Saímos da reunião e aí... vamos ali no posto, né? Porque nós não tínhamos dinheiro pra sair. Vamos aqui na loja de conveniência, né? Chegamos lá, vamos pegar um sorvete. Pra quem não sabe aí, pra quem não é casado, quando a gente casa, o dinheiro... né? Dá uma voada. E aí... eu, mulher de provérbios, muito consciente, né? Fui lá escolher o picolé. E aí ele falou assim pra mim, eu peguei um daqueles baratinhos, né? Um frutari, sei lá, um daqueles baratinhos. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, amor, pega um desses aqui, né? Aqueles grandão, né? Aí eu falei, não, amor, esse aqui, nós estamos sem dinheiro, esse aqui tá bom. E aí ele virou pra mim, ele pensou alto. Ele falou, mas que merda de homem que eu sou que eu não posso comprar um sorvete de 10 reais pra minha mulher. E naquela hora que ele não falou pra mim, ele falou alto, né? Ele pensou alto. E aí eu falei, putz, o que eu tô fazendo? E é nessas horas que a gente vê que a gente tá construindo um marido famoso, né? Marido banana. Meu Deus do céu, vai ser cancelado agora. Vou ser cancelada. Mas o que é isso, gente? Só pra fazer um parênteses aqui. O que é isso? A Ju se deu conta que ela estava impedindo que eu desse um passo na escadinha lá para me igualar a ela, né? Porque nesse relacionamento, gente, em um relacionamento, você tá o tempo todo. Um faz, o outro faz, né? Então, na hora que às vezes o marido ele tenta fazer do jeito dele, né? E o jeito que ele tem ali, naquele momento, o jeito que o Luiz tinha, era... naquele contexto. Naquele contexto, né? Naquilo ali, era comprar um sorvete, né? Um sorvete de padaria, né? Tipo, ele queria me dar o melhor sorvete. Aí eu, né? Que a gente quer ser a mulher de provérbios. Eu sou uma mulher muito... Aí você fica economizando, fazendo economia, pensando em tudo. Só que a gente não vê que a gente tá abafando o outro, que a gente não tá deixando o outro também contribuir. Aí passa os anos... Você fala, nossa, o meu marido não faz as coisas pra mim. Nossa, o meu marido é tudo eu. Ai, o meu marido... volta lá no começo, volta a fita. E vê quantas vezes você fez isso que eu tinha feito. Qual que é o barulho de voltar a fita? Efeitos sonoros nós temos. Hoje é o dia dos efeitos sonoros. Hoje é o dia. Então, a gente constrói esse marido. E graças a Deus que na primeira eu... né? Dei 3 passos para trás, respirei, enxerguei o que eu tava fazendo e consegui observar a lei do equilíbrio acontecendo naquele momento. Mas, amor, você falou um negócio aí que... complicadíssimo. Ai, meu Deus, lá vem. Complicadíssimo. Você disse... Você afirmou... Vou ser acusado. Tudo que eu disse vai ser usado contra mim nesse momento. Que são as mulheres que são culpadas pelos maridos bananas. Olha lá. Olha ele me jogando na fogueira. Ao vivo aqui, assim. É isso mesmo? É Bonner e Bolsonaro. Jornal Nacional. Põe aqui na tela. JN aqui, ó. JN. Mas eu não vou te botar nessa fogueira, não. Eu mesmo vou responder essa pergunta. Não, gente. Aliás, a gente
a gente tem uma questão muito séria aqui, porque a gente está acostumado a falar no consultório, está acostumado a falar em outras redes sociais, mas quando a gente fala aqui, a gente tem que explicar tintim por tintim. Nós não estamos falando aqui o que é certo, o que é errado, nós não estamos falando aqui o que você deve ou não deve fazer na sua vida. Não é para dizer se deve pagar o sorvete ou se não deve pagar o sorvete. E também não estamos acusando você, mulher, de fabricar maridos bananas. Nós estamos dizendo que isso pode acontecer. Que para você ter saúde emocional, você precisa dar uma atenção para a questão da lei do equilíbrio. Eu costumo dizer, vê direitinho aí, que, né? Vê direitinho. Inclusive já me perguntaram isso, que eu conto essa história tantas vezes, né? E já me perguntaram isso, Juliana, então eu não posso fazer economia, eu não posso economizar pro meu marido? Gente, não é isso que eu estou dizendo. Naquele momento, naquele contexto, de acordo com aquele papo, né? Então pode ser que vamos dizer que naquele momento fosse o contrário. Que naquele momento o Luiz já tivesse me dado tanto durante a semana, ele já tinha feito para mim, já tinha me dado um vestido novo, já tinha feito, sei lá, tô inventando uma história aqui. Ele já tinha feito tanto, e aí eu virasse para ele naquele momento e falasse assim, não, amor, você já... O mínimo que eu posso fazer aqui é comprar um sorvete barato, eu nem tô com, né, tipo assim, a gente precisa economizar, a gente tá... Poderia ser que a história fosse o contrário. Que a história fosse justamente eu não pegar o sorvete mais caro e pegar o sorvete mais barato para equilibrar. Poderia ser o contrário, o equilíbrio. Poderia. Né? Mas o lance é que nos nossos relacionamentos existe essa lei. E você precisa observar. Você precisa estar atento. Você precisa observar. Então, de acordo com o pouquinho que você ouviu aqui, você que está ouvindo a gente aí, o que você acha? Como é que está o equilíbrio do seu relacionamento? Tá equilibradinho? Tá desequilibradinho? Como é que você tá com relação a essa lei natural dos relacionamentos aí? Porque se você tiver com problemas, principalmente nos relacionamentos amorosos, eu tenho certeza absoluta que você tá violando essa lei aí de alguma forma. Tá problemático. Bom, a gente não vai entrar aqui, mas eu só vou citar que existe, mas eu não vou entrar nesse porque é muito polêmico. Depois a gente pode até fazer um programa. Com certeza vão ter programas que a gente vai falar sobre isso. Que é sobre a lei do equilíbrio entre pais e filhos, né? Porque os pais dão a vida inteira, né? Os pais dão tudo para os filhos, né? Dão a vida, dão a criação, dão comida. Não dá nem para a gente contar e contabilizar tudo que os pais dão para os filhos. E aí existe essa dúvida, né? Quanto que os filhos precisam devolver para os pais? Mas esse aí já é um conhecimento muito avançado. Aliás, para você que gostou do assunto, nós temos aqui um curso, um treinamento que ensina tudo isso, que é o treinamento, esse aqui inclusive que está na tela, bota na tela aí, por favor, a formação completa em terapia sistêmica, né? E é onde a gente aprofunda tudo isso, né? E se você percebeu aí que está violando alguma das leis e gostaria de viver melhor, ter uma vida mais leve, relacionamentos mais duradouros, mais felizes, mais contentamento, né, nessa vida que você compartilha com as outras pessoas, então nós convidamos você a fazer o treinamento. Vai ter uma nova turma agora em novembro, né? Sim, eu costumo dizer que esse é um treinamento para a vida, né? Uhum. Tinha que escrever aqui, ó. Treinamento para a vida. Por aí. E bom, esse ponto, né? Então, da lei do equilíbrio na vertical, né? Uhum. E mais muitos outros pontos mais avançados, né? Como você deve saber, a gente falou um pouquinho, né? Só um pouquinho do cartão de visita, né? Até porque isso não é uma aula, né? Não. É só um papo. Porque se a gente for aprofundar aqui, a gente é cancelado de 5 em 5 minutos aqui nesse papo, né? Então não dá. Pois é. Mas se você tem curiosidade, você tem essa alternativa, pode se tratar com a gente, só entrar em contato. Mas só para deixar então registrado que os pais dão para os filhos e os filhos dão para os seus filhos.
passa para frente. É como uma cachoeira que derramou a água, né, naquele lago lá embaixo. O lago ele não consegue devolver nada para essa cachoeira, né? Ele precisa seguir o fluxo. Ele pode, né? Ele deve transbordar adiante, né? Passar para frente. Então, só para deixar registrado isso, porque isso é uma coisa que muitos filhos carregam culpa, sabe? Muitos pais também se acham no direito de cobrar dos filhos, mas eu fiz tudo por você e agora você me deve. Só para deixar, né, registrado isso daqui, que não é bem assim. Se você passa por esse problema, vá atrás, né, de fazer uma terapia sistêmica, de entender, para você conseguir ter uma vida mais leve, né, uma vida que flua, que as coisas realmente possam fluir com mais leveza. Beleza. Ok? Vamos para a última lei, então? Para a última lei, que é a lei Do tempo e do espaço. tempo e do espaço. Lembrando que essa lei do tempo e do espaço não foi uma lei observada por Bert. Quem observou essa lei foi o nosso professor, Dr. Fernando de Freitas, ok? E a lei do tempo e do espaço, ela diz que todas as coisas e cada pessoa existe a seu tempo e no seu espaço, né? Esse tempo e esse espaço precisam ser respeitados. Como a gente está falando aqui de dia a dia, vamos direto para como que a gente vê que essa lei do tempo e do espaço não está sendo respeitada. Por exemplo, aquele ditado, né, do quem casa quer casa. Esse é um ditado que a gente pode usar na lei do tempo e do espaço. Por quê? Vocês já viram aquelas famílias que casam e vão se aglomerando dentro da casa dos pais? Né? Às vezes tem uma casa lá de um pai que tem 3, 4 filhos casados dentro daquela casa, todo mundo morando ali apinhado, né? Ou seja, aquelas famílias são vários sistemas vivendo juntos e eles não têm o seu tempo e o seu espaço para poder se desenvolver, para poder ter cada um a sua individualidade e a sua vida. De novo, nada contra. Não, cada um com a tua vida. A gente só está sua falando vida, aqui que isso vai gerar um certo tipo de problema, vai gerar atrito, vai ter consequências. A né? questão é que às vezes as pessoas têm problemas emocionais. Não sabe de onde que vem. Não sabe por quê, não sabe de onde que vem. Pô, né? Outra coisa, a pessoa que... A gente observa muito isso, né, amor? Você vai no mercado, aí você vê o cara com 50 anos vestido como se estivesse em 1980. Ele acha que ele é um adolescente, né? Mullet. Camisa da Iron Maiden. Metálica. Metálica. Ai, né? gente, é demais. E aí você vê que a pessoa tá fora do tempo e do espaço, né? A pessoa tá lá em 1980. Então, quantas pessoas que com mais de 40 anos agem como se fosse um adolescente? Ou adolescentes que querem, né, agir como se fossem idosos, né? Então, tipo assim, é a lei do tempo e do espaço aí agindo. Então, quantos pais que tratam seus filhos de 30, 40 anos como se fossem crianças? Ou tem um caso que é muito legal de citar. Mãe, cujos filhos já estão para lá dos 30 anos de idade, mas ela ainda está presa lá na época quando eles eram crianças. Ai, porque eu bati nas crianças, a culpa é minha, porque eu fiz, porque... Criança tá virando presidente da república. Criança. Aí eu bati nas crianças. Ah, eu falei pro Afonsinho que ele não podia. Quantos anos tem o Afonsinho? 45. Não dá. 45. A gente fala aqui em tom de brincadeira, gente. Nunca é debochando, tá? Mas é muito sério isso, gente. Isso é raiz de muitos problemas emocionais, né? É raiz de muita encrenca de família, mas muita encrenca. Muito. Aí esse filho tá lascado. Essa mãe tá lascada. Essa família tá toda enrolada. Aí, o que acontece? Com problemas nessas 4 leis, as famílias ficam emaranhadas. O negócio começa a enrolar. E aí é um enrolado no outro, um atrelado no outro, e ninguém vai pra frente na vida. E aí virou a famosa história do balde de caranguejo, né?
Você tá lá, dentro daquele balde, como se fosse um caranguejo, tudo ali. Aí você tenta sair. Você fala, nossa, não, eu tenho que sair daqui para conseguir viver minha vida. Eu tenho que, né, novos ares. E eu preciso ir. A hora que você tá saindo, você já viu um balde de caranguejo? A hora que você tá na pontinha assim, o outro garrancha, você volta para trás tudo de novo. Então, o que você vê na vida, né? Às vezes você foi, arrumou um bom emprego, começou a se desenvolver. A hora que você tava pra tudo dar certo, você volta tudo pra trás. Ah, a mãe ficou doente, o pai não sei o quê. E aí você volta tudo e acabou tudo de novo. O interessante é que é sempre bem na hora. Bem na hora, mas é naquele dia. Você tava ali, tem alguns filmes até que mostram isso, né? Mas sabe quando você tinha tudo, você tem tudo pra ter um casamento maravilhoso, você arrumou uma pessoa ótima, você tem uma casa ótima, você tem filhos lindos, você tem uma vida que tem tudo pra dar certo, e você olha, você tá depressiva. Você tem depressão, você tem síndrome do pânico, ou o dinheiro não vem, ou o negócio tá sempre truncado, ou você briga com o teu marido por causa da tua família, ou, sabe, gente, é disso que nós estamos falando, né? É essa vida que a gente faz tudo certinho, no final dá tudo errado. É disso que nós estamos falando, né, meu bem? A gente age com a melhor das intenções, com muito amor, a gente dá o nosso melhor e as coisas estão dando errado, e os relacionamentos estão destruídos e a família não... Meu Deus do céu. É disso que a gente está falando. É desse desespero, né, que a gente quer tirar vocês, que a gente quer mostrar para vocês que nós já estivemos aí, né, que a gente já viveu, a gente sabe como é que é e que tem jeito. É só esse o nosso recado, gente, tem jeito e é mais simples do que a gente pensa. Tem muita gente que tem medo de mexer. Aliás, esse é outro podcast. Vai anotando aí, Ana, os podcasts que nós temos que fazer. As pessoas têm medo de fazer terapia porque elas acham que vai mexer e vai ficar pior. Esse é um... Esse vai ser o próximo, amor. Esse nós temos que fazer. Porque as pessoas acham que vai mexer pra ficar pior e vai ter que trazer a família inteira pra mexer também. Eu vou ter que brigar com meu pai, com a minha mãe. Eu vou ter que falar o que eu não sei o quê. Eu vou ter que... As pessoas acham que vai ter que. E não vai ter que nada. Entendeu? Aqui nós temos um lema. Ninguém tem que nada, né, Ana? Aqui nós temos esse lema. Ninguém é obrigado a nada. Aqui ninguém tem que nada, né? A gente só vai descobrir que existe jeito, que tem jeito e que é mais simples, que alguém já passou por isso, que alguém já esmiuçou, já resolveu o problema e a gente é só o resultado que a gente precisa pegar e passar para frente. Pois né, meu bem? Então vou pegar o gancho e fazer outro corte aqui pra galera se ligar aí. Então, se você passa por problemas emocionais e acha que é tão complicado que ninguém vai entender, isso é mentira. Isso é mentira. A verdade é que tem muita coisa catalogada, estudada e esmiuçada que muita gente já passou, assim como você está passando agora. Então, tem jeito sim. Problemas de família tem jeito sim. Depressão tem jeito sim. Muitos problemas que talvez você classifique como problemas que não têm solução. Dá uma olhadinha aí, segue aí o nosso conteúdo aí, porque tem muita coisa que é simples e que dá para resolver, principalmente nos relacionamentos e principalmente nos relacionamentos familiares. Sim. Beleza? A gente costuma dizer que a terapia traz pra gente uma maleta de ferramentas, né? Uma caixa de ferramentas. Então, quando você tem uma casa inteira para reformar sem nenhuma ferramenta e tá tudo desmoronando, você acaba se machucando, né? E assim tem muita gente que tá vendo a casa cair, que tenta consertar, mas para você derrubar uma parede, para você consertar uma parede, ou uma janela, ou uma porta que está quebrado sem ferramenta, você vai estar com a mão toda machucada e não vai conseguir. Você vai olhar para aquilo, você vai tentar fazer toda a força do mundo, vai se machucar e não vai conseguir. Então, a terapia, a visão sistêmica, a compreensão sistêmica, o que ela traz é uma caixa de ferramentas. Ela vai trazer ferramentas que você vai conseguir consertar as suas portas, as suas janelas, né, as suas paredes sem se machucar. Com facilidade.
né? A facilidade que tem uma chave de fenda, a facilidade que tem um martelo de pregar um prego, né? É essa facilidade que a terapia te traz. É isso aí. Certo, meu bem? Falamos sobre as leis sistêmicas hoje? Falamos. Então, tá bom. Então pergunta pra galera aí, o que eles acharam aí? Gente, vocês gostaram? Então é o seguinte, meu marido já pediu que várias vezes, mas eu também vou pedir, tá? Porque a gente precisa do retorno de vocês, porque deixa aqui nos comentários, manda mensagem pra gente, manda e-mail, sinal de fumaça, faz qualquer coisa, entendeu? Vai lá no Instagram, põe nas caixinhas, mas conta pra gente o que vocês acharam, o que mais vocês querem que a gente fale aqui, o que vocês precisam, né, que a gente fale. Deixa nos comentários, manda pra gente, porque isso é muito importante, pra gente conhecer vocês, né, para a gente poder trazer conteúdo de mais qualidade, mais assertivo, né, para vocês, e para que a gente faça cada vez mais programas como esse. Certo, amor? É isso aí. Então tá bom. Eu te amo. Eu também te amo muito, amor. Privilégio poder fazer esse programa aqui e trabalhar com você. E também trabalhar com assuntos como esse, né? Que a gente sabe que ajudam tanta gente. Meu Deus do céu, fizeram muita diferença na nossa vida, né? Sim. E é por isso que a gente está trazendo aqui. Nós não somos gurus de nada. Esse assunto não foi a gente que inventou. Aliás... Mas... eles fizeram um ótimo efeito na nossa vida. E Sim. a gente traz aqui esperando que faça esse mesmo efeito positivo na vida de muitas pessoas. Sim. Aliás, eu vou fazer uma coisa aqui que eu acho que muita gente não se dá conta disso. Mas quando eu digo eu te amo nesse momento, eu quero dizer, eu amo fazer isso aqui com você. Eu amo a vida que a gente tem junto. Eu amo passar por todos esses processos. Eu amo ter você para conversar sobre isso. Porque essa aqui é a nossa conversa na nossa casa mesmo. É sobre isso que a gente conversa. É sobre isso que a gente vive. Então, quando eu falo um eu te amo, é tudo isso que eu tô querendo dizer. E às vezes as pessoas também são assim. Elas falam um eu te amo. E na verdade aquele eu te amo quer dizer tantas coisas mais. E a gente não consegue expressar, né? Tudo que esse eu te amo significa. Então eu te amo desse jeito. Mais uma trilha sonora. Também te amo, amor. Privilégio. Muito obrigada. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Curte, compartilha aí. Se inscreve no canal. Tamo junto, valeu!